Olá, meus queridos! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, do jeitinho que vocês merecem estar. E hoje eu trouxe uma novidade. Aqui é um tabuleiro radiônico e a gente vai entender através desse tabuleiro qual é o seu centro energético que nesse momento está em maior desalinhamento e por conta disso está trazendo algum tipo de desequilíbrio em alguma área da sua vida, seja internamente quanto externamente. E aí a gente vai entender o que é que você pode fazer para solucionar essa questão, tá bom? Então, eu tô aqui com o pêndulo, tá? E infelizmente, eu não consigo mostrar para vocês a mesa e todo o andar da carruagem aqui. Mas não tem muito o que ser feito, né? Eu vou saber aqui qual que é o seu centro energético, conforme os chakras, tá? E aí, o que indicar aqui, a gente vai destrinchar a respeito do que você pode fazer para solucionar essa questão, tá? Então, assim, ó, respira fundo. Se concentra, traz a sua energia para o momento presente, solta o seu maxilar, desfranze a sua testa, relaxa os seus ombros e abra o teu campo para que a gente possa se conectar de uma forma mais profunda e você possa receber aquilo que você precisa receber nesse momento, tá bom? Que você seja livre de toda ansiedade, de toda angústia e que a paz que excede todo entendimento possa chegar até você. Se concentre e vamos entender aqui qual é o seu centro energético que nesse momento precisa de maior atenção, que está em desequilíbrio. O plexo solar. É engraçado porque os vídeos que eu tenho feito aqui têm falado muito sobre isso. Praticamente em todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, fala justamente sobre a nossa conexão com a essência divina, com o nosso poder pessoal, com a consciência do quanto nós somos importantes para nós mesmos e o quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente consegue romper com camadas que fazem com que haja uma certa dificuldade em expressarmos a nossa autenticidade, a nossa individualidade, as nossas opiniões, quem a gente é, quem a gente quer ser. Né? E o plexo solar, não coincidentemente, fala exatamente sobre isso, tá? Então eu tô me conectando com um grupo de pessoas que podem estar realizando qualquer tipo de atividade que você sinta que você está se conectando consigo mesmo, num sentido de você refletir há quanto tempo você não faz uma coisa que você verdadeiramente gosta. Há quanto tempo você não pratica uma atividade que você sente que está em ressonância com esse seu poder pessoal, que te ajuda a desenvolver essa capacidade de se expressar de uma forma mais livre? Porque o que é você ter o poder pessoal? É você se sentir bem dentro de quem você é e não ter vergonha de simplesmente ser você. De gostar do que você gosta, de mudar de opinião, de usar a roupa que você se sente mais confortável, sem medo do julgamento, recalcular a rota para se realinhar em um trabalho, ou em um curso, em um estudo que realmente faça sentido para você e não para qualquer outra pessoa, muito menos para a sociedade em si, tá? Você pode estar praticando aqui atividades relacionadas à criação, a criar algo. E aí, para cada pessoa vai fazer um sentido. Tem gente que gosta de pintar telas com tinta. Tem gente que gosta de desenhar. Tem gente que gosta de fazer crochê. Né? Então, para cada pessoa vai fazer um sentido do que você pode estar fazendo, que é nesse sentido de criar algo, tá?
aquilo que você gosta de fazer, fotografar, criar um álbum de fotografias com algo que você gosta de fotografar, paisagens, pessoas, animais, enfim, tá? Comer mais alimentos amarelos, tá? Melão, banana, batata, mandioca. Que mais que a gente pode estar te orientando aqui? Escrever também, tá? É muito bom você escrever. Acho que é isso, tá? Para esse primeiro momento, para quem tiver que chegar essa mensagem, acho que essas poucas orientações já vão te auxiliar de alguma forma nesse seu desenvolvimento, com esse contato maior e equilíbrio maior com o seu centro energético. E aí agora, eu vou eu vou aplicar um reiki à distância, tá? Nesse seu centro energético, e eu vou fazer uma ativação de equilíbrio e de proteção, tá? Então eu vou pedir para que você feche os seus olhos agora, nesse primeiro momento. Faça algumas respirações profundas, tá? E eu vou iniciar aqui. Se você quiser, você pode colocar a mão bem no seu umbigo, um pouquinho acima entre o umbigo e a boca do estômago, tá? Pode colocar a sua mão aí, porque a nossa própria mão também é muito curativa, tá? Mas de qualquer forma, vamos lá. Chokurei ativado. Ativando equilíbrio. Ativando equilíbrio. Ativando equilíbrio. Ativando proteção. Ativando proteção. Ativando proteção. Pronto. Tá. A gente ativou, a gente deu esses comandos, tanto do equilíbrio quanto para que se ative a proteção, tá bom? E aí é claro que isso é algo que vai decorrer ao longo dos dias e também, para que tenha um efeito mais concreto, precisa estar alinhado com as nossas ações, tá? Por isso que eu passei algumas instruções, alguns direcionamentos no começo. E aí fica como se fosse uma coisa complementar, a ativação, a proteção em alinhamento com as suas atitudes, tá? Ok, aqui eu acho que a gente já finalizou. E agora a gente vai entender aqui o que a espiritualidade, o que a sua espiritualidade tem para te entregar para esse seu momento presente. O que você precisa saber agora? Vamos lá, vamos entender. O que está acontecendo com essa pessoa agora? O que ela precisa saber? Olha isso, a estrela. Eu fico até sem palavras, tá? Porque assim, a gente inicia falando sobre o plexo solar relacionado com a nossa essência, com a nossa
com o nosso poder pessoal, com a nossa capacidade de autoaceitação e de nos expressarmos de uma forma mais livre, em autenticidade mesmo e respeito à nossa individualidade, quem a gente é e quem a gente foi e quem a gente quer se tornar, né? E a carta da estrela, ela fala sobre o brilho que nós carregamos, a nossa luz interior. E o quanto que a gente se permite brilhar essa estrela. Então é uma pergunta aqui, o quanto você permite que a sua estrela brilhe de fato? Ou seja, o quanto você permite que os seus dons e os seus talentos se manifestem através daquilo que você faz no seu dia a dia. Na forma como você se comunica com o outro. Você se comunica de uma forma fluida, sincera, honesta e espontânea? Ou você busca uma persona para se encaixar nos meios onde você está? E prestem atenção, todos nós criamos personas para lidar em diferentes contextos da nossa vida, isso é normal. O problema se torna quando eu só consigo agir através dessa persona por criar essa persona por medo de vincular de alguma forma a minha essência também. Ou muitas vezes eu nem sequer consigo expressar a minha essência em nada do que eu faço, nem mesmo misturar ali com aquela persona que eu tenho que criar para lidar em determinados contextos, porque eu nunca nem sequer senti essa conexão com a minha essência, com o meu poder pessoal. Porque eu estou tão envolto em camadas de vergonha, de repressão, ou envolto nos meus medos, nas minhas limitações, nas minhas dores, nos meus traumas, que eu nem sequer consigo expressar aquilo que eu preciso expressar nos momentos em que eu deveria estar me expressando. Então eu vou me apagando, eu vou me moldando conforme eu percebo que eu vou ser aceito daquele determinado jeito por aquele determinado grupo. E aí eu vou me perdendo, né? Eu vou me fragmentando. E aí quando eu vejo quem eu sou, quem você é, você sabe me responder quem você é? Tirando o seu status social, o seu nome profissional e todas as outras coisas que a gente usa para dizer quem nós somos. Você realmente sabe quem você é? E a estrela, ela também fala do quanto que ao nos permitirmos agir nesse lugar de expressar a essência divina que habita dentro de nós e nos permitirmos a cura de todas essas camadas que impedem com que a gente haja nesse lugar de autenticidade, de espontaneidade e de liberdade, de fluidez, quanto mais a gente busca essa cura e se permite a essa cura, mais a gente vai se sentindo realizado, realizada, completo, completa dentro de quem nós somos. E mais a gente vai se conectando com uma força maior que vai trazendo uma mudança, né, no sutil, para que se traga para nossa realidade aquilo que a gente desejou, os nossos sonhos, os nossos desejos mais íntimos. Ao agirmos nesse lugar de contato com a essência divina e de todo esse respeito a quem somos e a nossa própria individualidade, a gente vai abrindo um campo que traz oportunidades, que traz o fluxo de abundância e de prosperidade. E eu sempre repito e vou continuar repetindo que abundância e prosperidade não estão relacionados somente com o financeiro. O financeiro, bens materiais e tudo isso é uma consequência da prosperidade que está na nossa mentalidade. Eu prospero quando eu me sinto bem dentro de quem eu sou e eu consigo trazer isso para as minhas relações interpessoais. Com os meus amigos, com os meus parentes, né? Num campo amoroso também. Isso é prosperidade, isso é pura abundância. Eu poder ter relações harmônicas, saudáveis, verdadeiras,
oportunidades que chegam em ressonância com essa frequência, onde, por exemplo, chega uma oportunidade de trabalho, ou de parceria, ou de qualquer coisa relacionada ao campo profissional, aparecem oportunidades onde eu posso expressar os meus dons e os meus talentos e eu vou receber o reconhecimento por isso. Entende? Deixe a sua luz brilhar. Se permita a sua luz brilhar. Mesmo que ela ainda esteja um pouquinho, bem pouquinho, brilhando um pouquinho, você esteja no começo desse desenvolvimento, desse contato maior com a sua essência e de romper com todas essas camadas de vergonha ou de traumas ou de crenças que fazem você acreditar ser de tal jeito, mas esse tal jeito não reflete exatamente quem você é verdadeiramente, enfim, ou quem você deseja vir ser, né? Mesmo que você esteja no comecinho desse desenvolvimento, se permita. Porque aos poucos a vida vai trabalhando em conjunto com você para que essa luz vá aumentando cada vez mais. Tá? Até que se torne uma coisa natural. Sete de espadas. Sete de espadas. Tá, sobre o que nós estamos falando com o sete de espadas? Olha aí, ó. Aqui a gente vai falar de um campo de relacionamentos mesmos. E aí a gente pode ir num geralzão, tá? Não necessariamente... Calma aí que eu captei um negócio aqui que eu não vou esquecer porque eu também preciso falar sobre isso. Mas enfim. Em diversos campos é relacionamento geral. Lembra que eu falei da questão de quanto mais a gente se permite ser quem a gente é, em liberdade, em fluidez, expressando nossa essência e tudo mais relacionados a isso? Quanto mais a gente se conecta e age nesse lugar, mais a gente cria uma harmonia nos nossos relacionamentos. E o oposto disso também acontece. Por quê? Se eu ajo num lugar de vergonha, de alguma forma, as minhas atitudes estão relacionadas com traumas, com bloqueios emocionais, com crenças limitantes, o que vai acontecer? Eu começo a não ser real dentro das minhas relações. Então eu posso ter uma tendência a ter comportamentos que não são legais, porque eu não consigo trazer a honestidade real. Eu não consigo trazer o meu eu verdadeiro, eu não consigo me expressar num lugar de verdade, de sinceridade. Eu não consigo sustentar muitas vezes as coisas que eu falo, ou então eu acabo agindo de uma forma que eu, sem perceber, posso acabar manipulando as situações e autossabotando as minhas relações. E até mesmo atraindo pessoas que estão nessa mesma frequência. E aí eu não encontro a completude, num sentido de encontrar harmonia nas minhas relações. Então aqui tem uma outra questão também relacionada a pessoas que podem, tá? Isso é muito específico, mas assim, se for pra você, você vai saber, simples assim. Tem pessoas que vão chegar aqui nesse vídeo que podem gostar podem ter atração e desejo e vontade de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Só que por ter todas essas camadas, né, em cima dessa sua essência, que talvez seja quem você é, o gosto que você tem, e tá tudo bem, por você ter toda essa camada que muitas vezes pode vir por questões sociais, da sua própria família, repressão, opiniões que você sabe que pessoas próximas a você têm referente a isso, enfim, né? Tem várias camadas que a gente poderia entrar nisso, que você muito provavelmente sabe também, que fazem com que talvez você não aceite isso, né? E tente reprimir essa verdade, esconder essa verdade de você mesmo. E aí você traz um comportamento um pouco não tão legal,
para as relações com quem você se relaciona, porque no fundo, a verdade é que você não se sente completamente você e bem dentro das relações com talvez pessoas do sexo oposto, tá? Então tem alguma questão com a sexualidade, com gosto, com gênero, relacionado a isso que você precisa refletir a respeito e ser muito honesto, honesta consigo mesmo, tá? Não tem pra onde correr. Simples assim. Aceita quem você é. Aceita quem você é. Entende? Tipo assim, liberdade em ser quem você é. E busque auxílio, né? Caso você sinta a necessidade. Bom, isso foi só um recadinho extra para as pessoas específicas, né? Num geral, é isso. Para outros grupos de pessoas, pode ter uma pessoa específica que está te stalkeando, que está estudando a respeito de você, né? Que está interessada aí romanticamente falando, tá? É uma pessoa que sente uma conexão forte, uma familiaridade com você, então essa pessoa pode estar te rondando pra querer te conhecer mais ou querer saber mais a respeito de você, tá? Tem essa energia aqui na mesa também. E acho que foi. Mas, e pra variar, a cartinha caiu, né, gente? Senão não é meu vídeo. Se não cair carta no chão, não é meu vídeo, né? Ai, vamos lá. Mais de ouros. De ouros não, de paus, né? Então, um novo começo, né? A vida te convidando a entrar em um novo cenário de vida que começa na sua mentalidade. Antes do externo, do seu cenário real de vida modificar e trazer para você aquilo que você almeja viver, a espiritualidade te convida a refletir e visualizar qual é essa realidade que você almeja manifestar. De uma forma consciente, alinhado com o seu espírito, tá? Cuidado com atitudes impulsivas. Cuidado com... sabe aquela coisa assim? Vem uma ideia na minha mente e eu já vou e ajo sem pensar sobre isso, agindo ali naquele entusiasmo, eu vou fazer de tal jeito, eu vou agir, sabe? Não. A ideia chegou, a oportunidade chegou, qualquer coisa nova se apresentou a você, seja no campo das ideias, seja alguém trazendo uma oportunidade para você, através de uma ideia também, reflita, né? Pega essa informação e reflita sobre. Peça auxílio, orientação, tá? Para a espiritualidade, para que você tenha uma clareza maior de fato do que fazer com essa informação. Se ela é real, se ela não é, se ela é útil, se ela não é, se realmente faz sentido com o alinhamento da sua essência, de quem você é, tá? Mas é um convite a você se permitir ao novo. Ó, aqui também tem um monte de estrelinha brilhando, tá bem embaixo da carta da estrela, né? Então, assim, é você entrando em um campo novo, onde você percebe que você já tá conseguindo visualizar de alguma forma essa nova permissão em ser quem você é. Em um lugar mais livre, mais autêntico mesmo. E tá muito relacionado com as suas relações também, dentro das suas relações, tá? Você tendo mais sabedoria, mais discernimento pra entender quais relações você realmente consegue se expressar nesse lugar. Então, tendo uma clareza maior de quais relacionamentos são reais ou não na sua vida. E quais são as pessoas que te aceitam nesse lugar ou não. 3 de paus. Você tá esperando alguma coisa, ou é você que tá estudando alguém, ou é alguém que tá te estudando, como eu falei, né, pra se aproximar. Mas também tem a energia aqui de você esperando alguma coisa acontecer, né? Você estudando as possibilidades, você buscando ter mais informações para poder agir de fato. E é exatamente esse o caminho aqui, tá?
2 de espadas. Não, mas eu não vou aceitar esse 2 de espadas aqui, porque não era pra sair agora. Então, assim, talvez, inclusive, você esteja esperando, de alguma forma, esse processo que você tá passando atualmente, eu vejo que você tá nesse lugar de espera para poder agir. Como se você estivesse esperando alguma informação, alguma orientação divina, inclusive, né? Porque o elemento de paus fala sobre espiritualidade. Então você tá esperando alguma coisa chegar até você para que você possa fazer a ação que vai te ajudar de alguma forma, né? Nesse desenvolvimento aqui que você tá passando. Se você está esperando clareza sobre alguma pessoa com a qual você está se relacionando atualmente, né? Se você está ali analisando essa pessoa ou alguma situação específica, saiba que a resposta vai chegar até você, tá? Vai haver uma movimentação aqui onde você vai ter certeza sobre determinada pessoa. Se ela deve permanecer na sua vida, se ela não deve, né? Se você deve fechar um negócio com essa pessoa ou não, né? Se você deve manter essa amizade ou não, né? Porque a gente pode expandir para vários campos, não só necessariamente o amoroso. Mas vai haver uma movimentação aqui e eu vejo que a partir dessa clareza que chega até você, você vai saber para onde seguir, né? Se você continua com essa pessoa, se você aceita esse contrato, se você fecha esse negócio, se você aceita fechar sociedade com alguém, né? Enfim. Mas vai ter essa movimentação aqui. Inclusive, voltando para aquela questão mais íntima, é você tendo maior clareza do que você deve fazer para que você consiga encontrar uma harmonia interna com quem você é e aceitando seguir conforme esse lugar de conexão com a sua própria essência e com a sua individualidade, com os seus gostos, respeitando a sua própria verdade interior e seguindo rumo a isso, sabe? Tendo atitudes e comportamentos que estejam em alinhamento com quem você aceitou ser. Ó o diabo aqui. A energia, né? Safadinho. E o 6... Ai, não aguento mais, gente. Meu Deus do céu. Eu não vou editar. I'm so sorry. Não vou editar esse vídeo. 6 de espadas. Eu gosto da coisa assim, natural. É do jeito que tem que ser. E a mensagem, quando é pra chegar pra pessoa, a pessoa não fica incomodada, não fica nada. É fluidez aqui, ó. Enfim. Carta do diabo. A gente tá falando de várias camadas aqui. Porque existe uma energia de autossabotagem, tá? Existe energias externas que te influenciam de uma forma negativa, afetando o seu campo mental, fazendo com que você tenha pensamentos negativos, principalmente a respeito de si mesmo. E acho que é isso. Então, assim, ó, essa energia, como ela tá vindo antes da carta dos 6 de espadas, que fala sobre a transição de consciência. É uma mudança do estado mental para outro. Entende? Então você tá entrando num ciclo, ou você já está, na verdade, vivenciando um ciclo onde você tá transicionando de um estado mental, que nesse estado mental você tem um combo de conhecimento, de discernimento, de sabedoria, né? Você tem aqui esse combo aqui. Isso aqui é tudo a sua verdade, tudo que você sabe, biriri, bororó, com as suas crenças e tal. Quando vem o 6 de espadas, significa que você está elevando o seu nível de consciência. Então, talvez algumas verdades, algumas crenças que você tinha muito enraizado, muito provavelmente está sofrendo alterações e você está começando a ter novas perspectivas a respeito de onde você deve permanecer, do que realmente faz sentido para você, do que não faz mais, do que você precisa deixar para trás. Entende? Então, é normal que a resistência, inclusive falei isso no vídeo passado, que a resistência venha como uma forma de força contrária. E também, é claro, quando a gente está transicionando, é normal que
crenças entrem em atrito e o nosso ego, ele é extremamente apegado àquilo que a gente já é, porque é uma forma de segurança. Quando eu começo a mudar demais, o nosso ego entende como um alerta, como um perigo. Entende? E aí a gente entra em conflito com a gente mesmo. Tá? Então, é importante que você seja firme contra essa resistência que vem. Você precisa resistir também. Entendeu? Quando vier um pensamento intrusivo, quando vier um pensamento negativo, quando vier qualquer coisa que seja negativa, de mal, você sabe, você sente. Você pode fazer umas respirações profundas e decretar: está repreendido em nome de Jesus, ou se você não vê sentido em decretar em nome de Jesus, está repreendido, enfim, conforme aquilo que faz sentido para você decretar, tá? Mas repreende pensamentos negativos, pensamentos ruins, de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que as pessoas vão te odiar, que você vai, sei lá, qualquer coisa nesse sentido mais denso, cancela, tá? Não é real. Nós não somos os nossos pensamentos e muitos dos nossos medos, eles são completamente inventados, trazem ansiedades desnecessárias e nem 90% deles costumam de fato se concretizar, né? A não ser que a gente permita que esse pensamento faça morada dentro de nós. E aí muito provavelmente a gente vai acabar atraindo situações que confirmem esse nosso medo. É assim que funciona, tá? Então, outra coisa, né? Essa energia do diabo num campo mais positivo, porque sim, também tem um lado positivo nessa carta, nessa energia, né? É a gente ter consciência do nosso poder de magnetismo, o nosso poder de persuasão, né? De poder, de alguma forma, através do nosso charme, através desse contato maior com a consciência de quem nós somos e num lugar de liberdade em se expressar, cativar as pessoas. E assim a gente também abre oportunidades, portas para nós mesmos, de alguma forma, tá? Mas não dê voz ao inimigo. E acredite, o inimigo é você mesmo, por isso que é tão difícil. Repreender energias externas é mais fácil. A gente faz umas respirações, faz algumas práticas de reconexão com a gente mesmo, faz algumas faz algumas orações, né? Alguns mantras, decretos, músicas, enfim, a gente dá um jeito. Mas e quando é com a gente mesmo? E quando nós somos o nosso próprio problema, o que a gente faz? Quando a gente precisa lutar contra um vício, contra um hábito que é autodestrutivo, contra uma crença que já não faz mais sentido e que se torna um empecilho para que as nossas relações sejam mais fluidas e saudáveis, para que eu tenha comportamentos mais saudáveis comigo e com o outro. Como que eu faço? Então é uma questão de escolha. E aqui você vai ter consciência das suas próprias sombras. Você vai ter que encarar e dói. Eu sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa, sei lá, gananciosa. Eu sou uma pessoa manipuladora. Eu sou mentirosa. A gente não gosta de admitir essas sombras, né? É sempre o outro. Eu não. E aí vem a vida e a ação divina com sua incrível misericórdia, com a sua graça, com a sua glória, e aos pouquinhos vai mostrando para nós essas mazelas, para que a gente tenha a oportunidade de mudar. E a partir dessa mudança, atrair coisas e consequências mais positivas. É mudar, a espiritualidade está mudando a sua mentalidade, fazendo você enxergar suas próprias mazelas e ao mesmo tempo aceitar quem você é.
Nós somos feitos de qualidades e defeitos. Há defeitos que nós podemos e devemos modificar, transmutar, ressignificar, porque muitas vezes estão relacionados com vivências do passado que condicionaram a nossa mentalidade, que condicionam nossos comportamentos e que são autodestrutivos. Isso a gente consegue mudar. Mas tem outros defeitos que, como diz Clarice Lispector, se eu não me engano, que a gente não sabe qual que é o defeito que é a nossa base que nos sustenta. Egoísmo em excesso é bom? Não precisa de muito pra gente saber que não. O egoísmo está praticamente destruindo o planeta. Só que muitas vezes, em algum nível, nós vamos ter comportamentos em prol da nossa autoproteção que vai ser visto como egoísmo. Então, eu preciso me desenvolver para eu conseguir ter esse discernimento. Será que eu estou sendo egoísta num nível desnecessário que afeta negativamente a vida de outras pessoas, a minha própria, porque tem consequências? Ou será que eu estou sendo vista como egoísta por estar protegendo algo que para mim é importante? Entendeu, né? A diferença. Tá? Então, você já está passando por esse processo de transformação, de mudança de consciência, de elevação de consciência, vai passar por esse desafio de enxergar a si, né? Porque é só assim que a gente consegue acessar, de fato, a nossa essência divina. Eu não tenho como ser e agir em um lugar de autenticidade só sendo bom o tempo inteiro, tudo muito bonitinho, tudo muito lindo. Ai, porque eu vou ajudar as pessoas, porque eu sou bom. Ah, nossa, santo, não sei nem o que tá fazendo aqui na Terra. Né? Não é assim, isso é ilusão. É medo de mergulhar no profundo mesmo, e enxergar a ruindade, a maldade que também existe dentro de você. Porque é conhecendo as suas feras que você consegue domá-las. Entendeu? Enfim. Vou tirar um conselho final aqui, que, pelo amor de Deus, 40 minutos já falando. Saíram duas, vou aceitar. 555. Poder da metamorfose. Inspiração, assistência, desafio, superação, chamado, renovação, ação inspirada. Você está no meio de um salto de crescimento. Embora possa parecer desconfortável ou caótico no início, tudo isso está aqui para ajudá-lo a avançar em direção a objetivos mais elevados e abrir o caminho para a abundância. Este é o significado que sua alma há muito tempo deseja entender. 9191, chamado interior. Mente tranquila, introspecção, missão pessoal, recuperação, crescimento, insight. Pausa, respira fundo e volte ao seu interior. Você está em uma encruzilhada na vida e precisa de um momento para se acalmar e ouvir a si mesmo. Mesmo que tudo desacelere, isso ainda faz parte de estar no caminho certo, tá bom? É isso que eu tenho pra você hoje, espero que tenha te auxiliado de alguma forma, tenha feito sentido. Se você gostou, deixa o seu coraçãozinho para que cheguem mais pessoas como forma de gratidão. Eu aceito e fico muito feliz. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa comunidade para receber também mais conteúdos, orientações, direcionamentos da espiritualidade. Tá? Se você quiser uma consulta particular somente na sua energia, o meu número, meus contatos, minhas redes sociais vão estar na descrição desse vídeo. Espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.